Salmo 125, vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Quinto versículo. Tem uma mensagem para nós nesse salmo aqui muito importante. Diz assim: os que confiam em Adonai são como os montes de Sião, que não pode ser movido, mas permanece para sempre. Jerusalém, montanhas ao redor dela. Deste modo está Adonai em volta de seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não governará sobre a herança dos justos, para que os próprios justos não desviem suas mãos para o mal. Faze o bem, Adonai, faze o bem, aqueles que são retos de coração, mas aqueles que se desviam para o lado, para os seus próprios caminhos tortuosos, que Adonai os expulse, juntamente com aqueles que praticam o mal. Até aqui. Como eu falei, para vocês, que é um versículo bem conhecido, acho que você já deve ter lido várias vezes, né? Mas existe uma meditação que eu queria fazer em cima dessa palavra do salmista, né? Que é acerca da confiança, falar um pouquinho acerca da confiança. Hoje na Paraxá a gente viu que às vezes as pessoas ficam meio, parece que ansiosas, né? E às vezes a gente deixa um pouquinho a confiança de lado e passa a viver mais na desconfiança. Então a gente está assim, né? Será que vai dar certo? Eu sei que os irmãos, todos nós temos nossos problemas, né? Às vezes familiares, às vezes financeiros, às vezes problemas de saúde. Todo mundo tem seus problemas, né? Mas o salmista Davi, ele falou uma palavra que é extremamente importante, irmãos, que eu acho que deveria de se cumprir na vida de cada um de nós, que é o seguinte: ele diz, aqueles que confiam em Adonai, aqueles que confiam de verdade mesmo, né, são como os montes de Sião. Não sei se você alguém já pegou um mapinha, não sei se alguém já viu, até acho que no Google você consegue pegar uma foto do monte de Sião lá, né? Desde que o mundo é mundo, o monte de Sião está lá. Está lá, né? Alguma vez o monte de Sião foi transportado, alguma vez o monte de Sião deixou de existir, voltou de novo. O terremoto derrubou o monte de Sião? Não, né? Então o salmista diz, aqueles que confiam em Adonai, verdadeiramente, tá? Eles são igual o monte de Sião, que não pode ser movido, está escrito assim, aqui, né? Mas permanece até amanhã? Não, para sempre. Então essa palavra aqui, irmãos, é muito forte, sabe? Eu penso que quando eu vejo, por exemplo, alguém assim, se abalar e bum, cair assim, da fé e abandonar tudo, e cair no mundão de novo, não é fácil a gente encontrar alguém com tanta certeza, é difícil, né? Até me lembrei daquela passagem, que acho que foi o Pineiras que pregou, né? Que o Yeshua falou, eis aí um verdadeiro israelita que não tem dolo. Dolo é falsidade, é uma pessoa que não tem, né, que não mente, uma pessoa verdadeira. E ele falou isso para Natanael, né? Então o salmista está dizendo que aquelas pessoas verdadeiras fiéis, pessoas fiéis mesmo, de verdade mesmo, não, gente, a gente vai encontrar um monte de pessoas que no primeiro ventinho caiu, primeiro ventinho. E eu estou falando do vento, não estou falando de vento de verdade, tá, né? Esse vento que nós estamos vendo agora, eu estou falando do ventinho do problema, tá? Uma dificuldade aqui, problemas assim que parece que a pessoa, né? Parece que acabou para ele tudo, a fé, né? Deus, os irmãos, tudo, parece que desmontou tudo assim, é como se fosse um quebra-cabeça como se fosse um dominó que você tira uma pecinha e cai tudo, né? Parece que a pessoa não. Então o salmista diz assim, ó, este irmão, essa pessoa que confia no Senhor, não pode ser movido igual o Monte Sião, não tem, irmãos, como mover ele. Mas ele permanece para sempre nos caminhos de Deus. Mas, claro, a gente sente, né, porque a gente é humano. Hoje a gente viu na Paraxá que morreu 3.000 pessoas. Por quê? Se abalaram porque o Moisés fazia 40 dias que tinha sumido. Já se abalou. Então tem gente que é assim.
E ele fala assim, ó, Jerusalém, montanhas ao redor dela, né? Deste modo está em volta, assim, aliás, Jerusalém, como as montanhas estão ao redor dela, é isso que o salmista está falando, né? Deste modo Adonai também está ao redor de quem? Do seu povo. A gente às vezes não vê, né? A gente não vê, na verdade, né? O Eterno, fisicamente. Mas a gente sente. Se a gente for espiritual, a gente sente que o Eterno está ali lutando essa batalha com a gente. Às vezes é uma batalha, como eu falei, né? Financeira, às vezes é uma batalha familiar, às vezes é uma batalha, né? No serviço, no trabalho. É uma batalha que a gente trava. Mas não podemos chutar o pau da barraca, como diz aí fora, ou jogar a toalha, como diz no boxe, né? O cara joga a toalha, acabou, perdeu a luta, desistiu. Mas ele continua ali, né? Ele fala que, porque o cetro da impiedade não governará a soberania dos justos. Claro que não. O cetro da impiedade, quer dizer, o governo, a impiedade jamais governará sobre os justos. Os justos estão sempre com Deus. Ele fala, para que os próprios justos não desviem as suas mãos para o mal. Faz o bem, Adonai faz o bem para aqueles que são retos de coração. Ele faz o bem, mas pode tardar um pouquinho, mas ele vai fazer o bem. Mas aqueles que se desviam para o lado, quem é esses aqui, irmãos? Para os seus caminhos tortuosos. Eu conheci pessoas, eu conheci gente, eu não gosto de falar nome, mas às vezes eu fico pensando, às vezes a gente vê assim, a gente vê as pessoas de uma forma assim, tão firmes assim. Até uma vez uma pessoa disse para mim, nossa, parecia tão firme aquela pessoa, né? Porque tu conversava com ela, ela te transportava a segurança, né? E às vezes a gente não conhecia mesmo realmente o íntimo da pessoa, né? Aí o primeiro problema que deu abalou. Às vezes a pessoa, eu via, achava engraçado, cantava, por exemplo, na congregação com aquele entusiasmo. Daí o primeiro problema que veio, perdeu o entusiasmo. Perdeu o entusiasmo. Agora, mas o problema não é só perder o entusiasmo, não é só desanimar. Desanimar pode acontecer com qualquer um. O que não pode acontecer com a gente, irmãos, é a gente se desviar para o lado, como está dizendo aqui, para os próprios caminhos tortuosos. O que é os caminhos tortuosos? Aí diz, que Adonai expulse, é que eu estou lendo na Bíblia hebraica, tá? Juntamente que aqueles que praticam o mal. Quer dizer, tem os que praticam o mal e tem aqueles que se abalam por qualquer coisa. Que aí ele se afasta, ele já não quer mais servir a Deus, já diz, não, quem sabe? Eu conheci gente que diz assim, quem sabe, quando eu ficar mais velho, eu vou servir o Eterno. Quando eu ficar mais velho, quando eu tiver uns meus 80 anos, lá eu vou voltar para servir o Eterno. Será que vai dar tempo? E o que o profeta diz? Lembra-te do teu Criador na tua velhice? É quando que é para lembrar do Criador? É quando a gente é jovem. Mas tem muita gente que acha que pode brincar, né? Que pode, eu vou viver esse mundão, aproveitar bastante aí. Aí depois, quando eu tiver meus 50, 60, 70 lá, né? Aí eu vou começar a servir o Eterno. Não, pelo amor de Deus, né? A gente tem que servir o Eterno quando a gente tem mais força. A juventude, por exemplo, irmãos, eu costumo pensar assim, né? Que a juventude, para mim vir congregar, para mim me deslocar para lá e para cá, para mim vir aqui dançar, é a melhor coisa que tem. A juventude, para mim trabalhar, para mim aprender um instrumento, aprender ler a Bíblia, estudar, fazer um curso, é a melhor fase que o ser humano tem. Tem que aproveitar essa fase. É a melhor fase. Aí que vai chegar, de repente, uma certa idade que a pessoa já não está mais com aquela vontade toda. Então lembra-te no teu Criador nos dias da tua mocidade, diz o profeta, né? Antes que venha o quê? Os maus dias. E os maus dias são o quê, irmãos? A velhice, né? A idade nós não sentimos ainda, porque nós não somos tão... Mas a idade pesa, irmãos, ela pesa. Então os que confiam no Senhor, eles têm que ser igual aos montes de Sião. Vem os problemas, vem. Deixa os problemas, a gente às vezes reclama, porque a gente é humano, né? Não é assim? Reclama, o marido às vezes reclama para a mulher reclama para o marido, às vezes o filho reclama para a mãe, a filha reclama para a mãe, para o pai, mas a gente tem que continuar a vida da gente, não pode desistir. Pior de tudo é aquele que desiste, desanima, abandona tudo, às vezes abandona até a família. Eu já conheci gente, irmãos, não vou dar nome para ninguém, mas pessoas casadas, estavam de boa, servindo o Eterno,
saíram, foram para o mundo, nem vivendo mais com a esposa e com o marido, não estão mais. Já estão casados com outros. Aí eu pergunto para vocês, o que foi isso? Que quando a gente olhava para a pessoa, a gente botava uma fé, e depois a gente vê que a pessoa não conseguiu manter a vida espiritual dela. Por quê? Né? Então, às vezes, é a fraqueza da gente, a fraqueza. Né? Às vezes a gente acha que é realmente como os montes Sião, e não é, não. Está faltando alguma coisa. Tá? Tem uma passagem que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, que é do livro de Crônicas, tá? Crônicas 15, verso 2. Vamos ver aqui. Opa, passei direto. É uma passagem muito importante, segundo livro de Crônicas 15, versículo 1 e 2, tá? Eu estou na Bíblia hebraica, talvez vai falar um pouquinho diferente da Bíblia comum, tá? Mas eu quero ler com vocês, só para vocês verem como é que são as coisas. E a gente pensa assim, a palavra de Deus fala com a gente, né? E nós lemos lá, aqueles que confiam no Senhor são como os montes Sião. Não tem como... Aqueles que confiam no Senhor, eles são como o monte Sião e acabou. Porque a pessoa que abala e cai, ele não pode dizer para mim que confiava no Senhor. Não, não confiava. É mentira. Não é verdade. Ele mostrou para mim, demonstrou para vocês que não confiava no Senhor. Se ele confiasse, ele não abalava. Né? Porque o monte de Sião não tem como abalar ele. Ele está lá, ó. Quantos milênios o monte de Sião está lá? Segundo Crônicas, capítulo 15, diz assim, ó, o Espírito de Deus veio sobre Azaria, filho de Oded, vocês conhecem a passagem, né? E foi ao encontro de Asa, que era o rei, né? Ele disse, ouça-me Asa, o rei, né? Naquela época. Ouça-me todo o povo de Judá e também o povo de Benjamim. Adonai está com vocês enquanto vocês estão com ele. Olha que forte isso aqui. E se buscarem, o encontrarão, mas se o abandonarem, ele também os abandonará. Acabou. A pessoa abandona o eterno e acha que Deus vai estar com ele. Então ele está dizendo aqui, ó, Adonai está com vocês enquanto vocês estão com ele. Então, o eterno, eu não posso dizer que o eterno está comigo e eu saio para o mundão. Como que eu vou dizer que o eterno está comigo? O eterno está comigo enquanto eu estou com o eterno. Cumprindo, obedecendo. Agora, se eu abandonar ele, ele diz, mas se os abandonarem, ele também os abandonará, e acabou. A gente não pode dizer assim, não, o eterno, se eu abandonar o eterno, ele vai me abandonar também, é a mesma coisa. Se o marido abandonar a esposa vai abandonar o marido. Se a esposa abandonar o marido vai abandonar a esposa, ou não é. Quem abandona sempre fica abandonado. Então, é isso que o profeta está dizendo aqui, né? É isso que o Espírito falou na boca dele, de Azarias, dizendo isso. E essa aqui é uma palavra forte, irmãos. Serve para nós também. É forte, é impactante. Né? Adonai está com vocês enquanto vocês estão com ele. E isso é forte. Tem uma outra passagem também, irmãos, que eu vou compartilhar com vocês, que é de Filipenses, agora lá no Novo Testamento, tá? Filipenses, deixa eu ver aqui, 4:13. Vamos lá, Filipenses 4, versículo 13. Também é uma palavra dita, aqui foi dita por Azarias, o profeta, né? Que ele foi tomado por Deus, e agora aqui é Shaul. É Paulo, né? Que fala 4:13 de Filipenses. Deixa eu achar aqui rapidinho, que essa Bíblia aqui eu não estou muito acostumado com ela, mas ó, tá aqui, já está aqui. 4, versículo 13. Ó, é bem também interessante que Paulo fala aqui. Sei o que é passar necessidade. Alguém pode dizer, eu também sei. Tem gente que já passou necessidade, né? Não é fácil. Ele fala, eu sei. Por que Shaul fala isso? Porque ele já passou por isso. Então, eu sei o que é passar necessidade. Sei também o que é ter mais que o suficiente. Quer dizer, a necessidade, mas também a riqueza. Então, sei, já tive essas experiências, né? Ele está dizendo. Em tudo e em todas as coisas eu aprendi o segredo. Ó, tem um segredo, né? De estar bem alimentado, com fome
Ó, o segredo de estar bem alimentado, ou o segredo também com fome, de ter abundância, ou passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me dá esse poder. Posso ou não posso? Eu tenho momentos que eu vou estar bem, né? Mas tem momentos que por nada eu vou estar na pior. Aí eu só vou estar de bem quando eu só vou estar contente, né? Às vezes eu vou estar forte, né? Congregando, guardando os mandamentos, só quando eu estou bem. Vocês entendem o que ele está querendo ensinar aqui? Então, o que ele está dizendo? A gente tem que saber passar pela necessidade, tem que saber viver na bonança, tem que saber aprender o segredo de estar bem alimentado, mas também, de repente, está com problemas. Porque a gente pode, irmão, todas as coisas em Deus. É isso que ele quer dizer. É só a gente querer. Ou vocês acham que não? Não pode todas as coisas em Deus? Pode. Porque o salmista Davi não mente quando ele fala: os que confiam no Senhor, eles são igual aos montes de Sião, né? Eles estão ali, ó, firme. Não, acho que na versão atualizada fala não se abala. Não sei se vocês já leram. Aí ele fala, na versão atualizada fala assim, ó, aqui fala: os que confiam em Adonai são como um monte de Sião que não pode ser movido. Essa versão fala isso. Na atualizada fala assim, ó, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Não se abala. Alguém pode até dizer assim: não, mas esse não se abala aqui, irmãos, a gente tem que entender uma coisa: a gente pode ficar abalado. Como é que eu vou dizer para vocês? É permissível estar abalado. Porque o problema não é estar abalado. O problema é o que você vai fazer por estar abalado. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Eu estou com um problema. Estou abalado, porque eu já passei por isso. Estou abalado, mas aquele negócio que estava me abalando, aquilo que estava me desanimando, não me derrubou. Por que não me derrubou? Porque eu confio em Deus. Porque se eu não confiasse, talvez eu tivesse tombado. Então, eu acho que isso é com todos nós, irmãos. Com todos nós que conhecemos a palavra do Eterno. Eu até acho interessante, por exemplo, né, alguns ensinamentos da Brit Hadashah são muito interessantes, muito mesmo. Eu gosto muito dessa passagem aqui de Romanos 12, irmãos. Ó. Vou compartilhar com vocês também. Romanos, capítulo 12. Isso aqui é como eu falei, vocês já leram, mas eu vou compartilhar por quê? Porque ele vai mexer com a gente. Ó, ele fala assim, ó, essa versão aqui é um pouco diferente, né? Mas eu vou tentar explanar ela aqui, né? Eu os exorto. Paulo está falando, o que é uma exortação, irmãos? Eu vou chamar a atenção de vocês, vou tentar fazer com que vocês entendam. Eu vos exorto. Portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício. O que ele está dizendo? Que nós temos que nos oferecer em sacrifício. Às vezes a gente não quer fazer sacrifício. Já viram isso? A gente acha que, né? Não. É muito difícil isso aí. É muito difícil. Se ofereçam em sacrifício vivo, separados para Deus. Isso irá agradá-lo, ele está dizendo. Se você se oferecer em sacrifício para Deus, às vezes a gente acha difícil, né? Mas se a gente se oferecer em sacrifício para Deus, isso irá agradá-lo. Essa versão é interessante. Isso irá agradá-lo. Pois é a adoração do templo. É a adoração do templo. A lógica de vocês. Interessante essa versão. Em outras palavras, agora ele tenta ser mais um pouco mais claro. Em outras palavras, não se deixe conformar com os padrões do Olam Hazé. O que é isso? O que é Olam Hazé, irmão? Deste mundo. Então você veja uma coisa errada lá, você se conforma com as coisas erradas? Quando você vê, por exemplo, a pessoa logrando, mentindo, você se conforma com isso ou você fica indignado? Como é que você fica? Quando você vê, por exemplo, a gente vê aí o nosso país passando por crises políticas, né? Você se conforma com essas crises políticas? Não. Então ele está dizendo, em outras palavras, meus irmãos, não se deixem conformar com os padrões do Olam Hazé. Quer dizer, em vez disso, ele continue se transformando mediante a renovação de vossa mente,
para que saibam o que Deus deseja. E todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Vai ter êxito, mas você tem que ser uma pessoa assim, eu não me conformo com os padrões. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? A gente não pode se conformar, a gente tem que se apoiar em Deus, a gente tem que ser que nem o Monte de Sião, a gente tem que, né, agradar o Eterno no máximo que a gente puder, para que a gente não possa, por exemplo, não venha de repente oferecer um sacrifício inválido para Deus. Então ele fala, olha, ofereçam um sacrifício vivo, separado para Deus, e continue firme, como diz aqueles que confiam no Senhor, são firmes, como o Monte de Sião.